E aí, gente, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma videoaula da nossa oficina de Arduino. E nessa videoaula aqui eu gostaria de mostrar para vocês como enviar mensagens, fazer o Arduino enviar mensagens para o monitor serial, para notificar nós, os usuários, de alguma coisa, de algum valor, de algum acontecimento ali no circuito. Então, primeiramente, eu gostaria de explicar o que é um monitor serial, né? O monitor serial é como se fosse uma tela, a princípio vai estar em branco, né? Onde você vai poder fazer uma comunicação ali com o Arduino. Então é ali que o Arduino pode enviar mensagens para nós e também onde nós podemos enviar mensagens para o Arduino, como uma entrada uma forma de input, digamos assim, né? Mas geralmente é mais usado, né, como forma de output, né, como saída, como uma maneira do Arduino comunicar alguma coisa ao usuário. Bom, dito isso, como é que a gente pode encontrar ali o monitor serial? É muito simples, quando a gente abre a Arduino IDE, a gente tem que clicar aqui em monitor serial, só que você precisa ter um Arduino plugado no seu computador, tá bom? E no caso aqui eu não tenho o Arduino plugado, pelo menos não nessa porta aqui, com 3. Essa porta aqui, ela é a entrada USB do meu computador. Por acaso eu tenho o Arduino aqui na COM 4, né, que é outra entrada USB. Vamos ver aqui, a gente clica em ferramentas, a gente vem aqui em placa, não se esqueça de configurar a placa certa que você estiver usando, né? Eu estou usando o Arduino Uno. E aqui a porta, eu estou usando a COM 4. Vamos ver agora se dá para abrir. Abriu, muito bem. Então, tá mostrando algumas mensagens aqui porque o meu Arduino ele já está programado para mostrar algumas mensagens. Então é isso que acontece, ele está contando o tempo aqui, né? Bem, é para isso que serve o monitor serial, é para mostrar mensagens, né, informações aqui para o usuário, que nem ele está fazendo agora, tá bom? Eu vou fechar aqui, vocês já viram que funciona. Agora eu vou mostrar no Tinkercad como fazer isso. É muito simples, a gente clica em código, ignora esse código aqui, eu vou até apagar ele, porque não interessa, esse é um códigozinho que estava aqui já. E vocês vão ver aqui, aqui embaixo, monitor serial, é só clicar aqui. Vou apagar essas mensagens também. E pronto, é aqui que o Arduino, aqui no Tinkercad, no simulador, vai enviar mensagens para a gente, tá? Então agora vamos ver o código que a gente tem que usar para conseguir enviar mensagens aqui para o monitor serial. Então primeiro vamos botar o setup, depois o loop. E aí pronto, já tem a estrutura básica do código. E no setup a gente bota esse comando, serial.begin 9600. O que seria esse comando? Vamos destrinchá-lo, né? Analisar ele por partes. Serial refere-se naturalmente ao monitor serial. O begin significa começar. Então, esse conjunto aqui, essa função, ela inicializa o monitor serial, né? Ela começa o monitor serial. E aqui, como parâmetro da função, nós temos um valor, né, que significa a velocidade de comunicação, de envio de dados ali entre o Arduino e o monitor serial, e o computador. Então, é importante que a gente bote a velocidade correta. Cada microcontrolador, cada hardware vai ter uma velocidade específica. O Arduino Uno usa 9600. O quê? Bytes por segundo. É a velocidade de envio de dados que ele usa. E, portanto, a gente tem que configurar isso no código para que a comunicação seja efetiva, tá? Agora, se a gente fosse usar outro microcontrolador, outra placa, outro hardware, talvez a gente precisasse mudar esse valor. Por exemplo, existe um hardware chamado ESP32, um microcontrolador também. E ele usa a velocidade de 115.200 bytes por segundo. Então, se a gente estivesse usando uma placa de ESP32, a gente teria que usar 115.200 aqui no lugar do 9.600, tá bom? Então a gente tem que estar sempre ciente dessas coisas, né, para programar de forma eficaz. Inicializado aqui o monitor serial, resta a gente botar alguma mensagem aqui, né? Então qual é o comando que a gente usa? A função seria serial print. E aí a gente abre parênteses e colocamos aqui qualquer frase que a gente queira printar entre aspas. Vamos botar essa aqui que é a clássica, né? Olá mundo, como de praxe. Vamos iniciar a simulação, vamos abrir o monitor serial, e aqui está, Olá Mundo. Só que vocês podem observar bem aqui que o Olá Mundo está aparecendo, vou até parar a simulação para a gente enxergar. Está aparecendo uma frase e logo em seguida aparece outra, e logo em seguida, na mesma linha, outra, uma atrás da outra, sem dar nenhum tempo, sem respirar. Então, por que isso acontece? Bom, porque a gente mandou um comando que não pula linha, que é o serial print. Se a gente quisesse pular linha, a gente botaria serial print ln, e aí ficaria assim. Ia mandar um monte de mensagens, só que uma embaixo da outra, beleza? Então assim já melhora um pouquinho, fica mais fácil de visualizar o que a gente está falando. Se a gente quisesse esperar um pouquinho, né, fazer com que as mensagens não fossem tão rápidas, a gente pode botar 500. E aí ele vai printar, dando um espacinho de meio segundo entre um e outro. Vamos apagar aqui as mensagens, fica assim, fica um pouquinho melhor, né? Vamos apagar mais uma vez, vamos parar a simulação e vamos aqui abaixar o monitor serial. Existe também a possibilidade de você printar, por exemplo, o valor que está dentro de uma variável.
Digamos que, aqui no void loop mesmo, eu tivesse declarado uma variável x e ela recebesse o valor 1.200. 1.000, botar 1.000. Se eu quisesse printar o valor 1.000, ou seja, printar x, eu poderia botar assim. Ó. Nesse caso, como é uma variável, você não precisa botar entre aspas. Se você botar entre aspas, ele vai printar x. Agora, se você tirar as aspas, ele vai printar o que está dentro, o que está guardado nesse espaço reservado da memória, que é a variável x. Então, ele vai printar 1.000 agora, tá bom? Vamos iniciar a simulação aqui, dar uma olhada. Muito bem, 1.000. Agora, entenda bem, vamos mostrar aqui o que acontece se a gente botar as aspas. Vai aparecer x, porque agora x não é mais uma variável. X aqui agora é uma letra, né? X, tá bom? Então, essa é a diferença e é importante saber muito bem a diferença aí de quando botar aspas, quando não botar e por aí vai. Tá bem? Então, por hoje, é isso aí que eu queria mostrar. É só como utilizar o monitor serial. A gente só está fazendo o Arduino informar algumas coisas para a gente, que é o uso mais corriqueiro do monitor serial, certo? Existe ainda a possibilidade da gente enviar dados ali para o Arduino, falar com ele, botar um input ali, digamos assim, né? Nesse caso, o código seria um pouquinho diferente. A gente usaria outras funções, mas que, por enquanto, eu prefiro não falar aqui, vou deixar para outro vídeo, tá bom?